Graças a Deus, estamos começando aqui pelo nosso canal, né? Bispo João Mendes, aqui no YouTube. E fica aí essa mensagem para você. Romanos capítulo 13. Pastor Douglas, muito obrigado por mais uma vez estar conosco, trazendo toda a sua expertise, seu conhecimento da palavra, para ilustrar e abençoar aqueles que desejam conhecer mais da palavra de Deus, não somente na leitura, mas também nas revelações intrínsecas que estão nesse estudo. Muito obrigado pela sua presença e que Deus lhe ilumine e lhe abençoe. Amém, bispo. Eu que agradeço a oportunidade e que assim eu espero, porque o teólogo ele é diferente dos outros cientistas, né, dos outros estudiosos. O filósofo ele é cheio de si, porque é um homem sábio, cheio de filosofia. O médico ele sabe onde que vai apertar para ver a dor, ver onde é que está quebrado. O teólogo ele não sabe nada. Porque no dia que o teólogo passa a saber alguma coisa, é sinal que ele deixou de saber. Porque a única ciência de estudo, de conhecimento, que você não consegue dessecar o objeto do estudo é a teologia. Como que eu poderei dessecar Deus? Não tem como. Eu só posso saber de Deus se Deus se revelar a mim. Se ele não se revelar a mim, ficar quieto, eu também não consigo falar nada, não consigo entender nada. É verdade, verdade. É isso aí. Graças a Deus por isso. Vamos então iniciar. O senhor pode iniciar orando para Deus iluminar nossas mentes? Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti a Tua graça e proteção, Senhor, que Tu venhas iluminar, meu Pai, a nossa mente, o nosso ser, que nós venhamos a dizer palavras direcionadas pelo Teu Santo Espírito, que ao interpretar, meu Pai, ao dar o entendimento às pessoas sobre aquilo que está escrito, que seja sempre o entendimento vindo do alto, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua bênção venha estar sobre nós e que Tu venhas, meu Deus e meu Pai, levar vida, cura, libertação, salvação a todos aqueles que ouvem, meu Pai, a Tua palavra, para que eles possam crer e alcançar, meu Pai, misericórdia de Ti. Amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. Romanos capítulo 13, submissão às autoridades. Pastor Douglas, este capítulo aqui é de todo o capítulo, declaro, de Romanos. O Romanos é o Novo Testamento após o Evangelho, é isso? Tem o livro de Atos, né? História, depois vem Romanos. Só que Romanos ele tem uma característica muito peculiar, porque ele é um livro estritamente teológico, né? A maior parte das doutrinas basilares do cristianismo, ela sai exatamente daqui do livro de Romanos. É soteriologia daqui, predestinação, justificação, redenção, começa a ser observado a partir do livro de Romanos e depois no decorrer dos outros livros. Por que isso, né? O nosso irmão Paulo, ele teve um papel muito excelente no cristianismo, né? Deus, quando chama Paulo, o chama por ele ser doutor da lei. E quando a pessoa ganhava esse título de doutor da lei, não era porque a pessoa apenas tinha um conhecimento raso das escrituras ou fez um curso de final de semana, aqueles cursos que vem o título de doutorado, não. Era porque os outros reconheciam que ele verdadeiramente era um mestre da lei. E Paulo, então, ele quando se converte, ele presta uma obra incrível, um trabalho incrível para a igreja. Ele pega todo o Antigo Testamento, enxerga o que o Antigo Testamento fala de Cristo e traz essa teologia cristã, onde Cristo está ao centro, para que cada um de nós pudéssemos então olhar para o Antigo Testamento e enxergar o que o Antigo Testamento falava das doutrinas de Cristo e falava do próprio Cristo. É ele que acaba trazendo essa desmistificação do Messias, do judeu, ser exatamente o nosso Cristo. Positivo. Então está aí as grandes revelações do próprio do Novo Testamento, como eu até citei anteriormente, né? Seria algo assim que vai corroborar, e não somente isso, vai corroborar mesmo com aquilo que já foi dito anteriormente e configurada agora de forma doutrinária, profética, dita pelo apóstolo Paulo.
Quer dizer, ele que é um apóstolo que não viu Jesus como pessoa, não foi aquele apóstolo que seguiu a Cristo, ainda é Cristo em vida, mas ele é levantado, ele é colocado como um apóstolo porque ele vê Jesus de forma diferente. Jesus se revela a ele após a sua ressurreição, no momento em que ele está se deslocando para em busca de cristãos para matar, para para prender, para violentar cristãos. Então Jesus aparece para ele. Então ele se torna digamos assim, eu chamei de o evangelista, aquele que revela o evangelho que já havia sido revelado, mas de forma diferenciada, porque ele não vê Jesus, mas Jesus vê a Paulo pelo aquilo que ele é. Não sei se eu falei aqui alguma bobagem, mas... Não, falou, né? falou bem, Tá falou bom, né? bem. Falou bem até demais. Meu Deus do É céu. exatamente isso. Quando em Atos capítulo 9, Jesus Cristo aparece para Paulo, ele diz que foi como um abortivo. Sim, Porque um abortivo. abortou dele. Paulo, ele não... A pessoa fala assim, Paulo se converteu. Não, Paulo já era convertido. Só que o pensamento de Paulo era um pensamento muito leviano ele perseguia os cristãos pelo zelo da lei. Uhum. E por quê? Ele não tinha aberto os olhos dele. Isso é essencial, bispo, de uma coisa assim que traz no nosso... Não é o quanto você conhece da Bíblia. Uhum. É o quanto o Espírito Santo se revela a você. É você. É o quanto Deus se revela a você. Paulo é um tremendo conhecedor, não estou dizendo que Deus nunca tinha se revelado a ele, mas ele começa a matar os cristãos, ele começa a ir atrás dos cristãos, até que Deus verdadeiramente se revela a ele. E literalmente ele cai do cavalo. E ali, então, né, ele começa uma nova trajetória. Ele tem uma reversão, né? Reversão. Ele é convertido, mas aí ele tem uma reversão. Cara, toda a minha conversão está baseada em preceitos errados. Eu tenho de mudar. E aí ele começa a ler e estudar a Bíblia. Ele diz que vai para a Arábia, em Gálatas, e fica lá 3 anos e meio. Aí fica ali estudando. Antes ele teve o encontro com o que era chamados dos pilares da igreja, né? E ali então ele começa a analisar os pergaminhos para poder saber se verdadeiramente aquilo que ele estava sentindo estava nas Escrituras. Olha que homem era Paulo. E começa então a ver, realmente a Bíblia fala de Cristo. Cristo era o Messias prometido. E o mais, né? Ele é rejeitado de primeira, depois de 10 anos, ele tem um encontro com Barnabé fala, que isso, gente, ele se converteu, o homem está aqui junto conosco. Ananias, não, Deus mandou ir lá, ele fica recluso. Depois de um tempo, 10 anos da sua conversão, Barnabé vai até ele e fala assim, Paulo, eu acho que agora chegou o momento, vem comigo porque tem um campo missionário, que é o campo dos gentios, que a igreja está querendo alcançar e você vai ser muito útil lá. Um homem que era doutor da lei agora sai para ajudar Barnabé, que não era conhecido como nada perante aos judeus, mas foi chamado por Cristo para discipular Paulo. Olha que coisa o evangelho tremenda. É tremendo, desde sempre, né? Você vê dentro de uma igreja, né, homens, por exemplo, engenheiros, doutores, né, homens realmente com condições econômicas muito assim avantajadas, carregando o banco para sentar um pedreiro que está chegando na igreja. Né? Eu via muito isso lá em Jardim América, na Assembleia de Deus em Jardim América, onde fui ordenado a pastor. O pastor Hélio era brigadeiro. Né? Então, muitos militares, coronéis e tal, iam para lá. O diretor da Petrobras congregava conosco e era diácono. Né? Eu estava lá como presbítero, né? E tinha muitos assim, né? O diretor, né, na época do banco, o Banco de Boston, né, era membro de lá e também era diácono. Então a gente via
essas coisas que parecem uma inversão, né? Parece A inversão. gente via o menino lá que era pastor, que é o maestro que sempre vem aqui, o Diego, né? Que já estava como evangelista, que era soldado na época ainda do Corpo de Bombeiro, e a gente via os diáconos que às vezes eram coronel do exército, coronel da aeronáutica, coisa, servindo a ele, me servindo, e lá a gente via isso. Por quê? É algo que todo ser humano ele precisa ter no seu coração. Deus encerrou a toda a humanidade debaixo do pecado. Ou seja, somos todos iguais, pecadores e miseráveis. Pronto. Não importa o teu título. Somos igualados pela nossa miséria. Somos todos miseráveis, pobres, cegos e nus. E você também. Você também que está aí é um miserável, pobre, cego e nu. Como eu também. Nós somos essa miséria que encontrou o amor. Misericórdia é soma de quê? De miséria com... É miséria em latim, mais cordium. Cordium. É miséria, situação de lástima, pobreza, né? E cordium, coração. Coração. Então, é isso aí. Nós somos essa misericórdia de Deus e por isso estamos aqui agora. Vamos ler esse texto que é muito, 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 muito interessante. Vale a pena a gente ouvir, meditar nele e entender para poder obedecer de coração. Antes de ler aqui, eu lembro, pastor Doug, que um amigo meu me disse: poxa, bispo, nós perdemos as eleições. Agora com Bolsonaro, né? E Bolsonaro, um homem que falava da fé um pouco, dizia que, né, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará e tal, aquela coisa toda, aquele viés mais de conservadorismo e evangélico. Aí então, o que aconteceu? O Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula. E havia uma guerra estabelecida entre esquerda e direita. Eu confesso a você que eu trabalhei e apoiei o governo, a eleição do Bolsonaro naquela época. E então, certo, queria muito que ele fosse eleito, falava um pouco mais, tinha um viés mais o nosso parecer, né, de evangélico, embora ele não sendo evangélico, todo mundo sabe disso. Princípios e valores é questão da economia também. Também, né? Exatamente, que foi nos norteando para ir. Mas o Lula ganhou a eleição. A página virou, gente. Diz que virou. Eu disse para o meu amigo: olha, a partir de agora, eu sou Lula. Que isso, João? Mas sabe por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. Nós temos que obedecer às autoridades. Então, nosso dever agora é orar pelo presidente, orar pelo governador, orar pelo prefeito, orar pelas autoridades. E contribuir para que nós tenhamos paz e que tudo venha bem. Então, acabou o direito de optar de cada um de nós. Agora, o entendimento da palavra não pode nos cegar o entendimento do que é aquilo, do que o Espírito Santo revela para cada um de nós. Eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Deus. Isso foi um choque para o meu irmão, mas eu tive que dizer a verdade para ele. Eu também tomei o pessoal também tomou um choque comigo também. Uhum. Porque quando falou, eu falei, gente, acabou. Agora vamos orar que o Lula faça um excelente governo. Porque ele fazendo um excelente governo, todo mundo ganha. E mais o entendimento de que Deus está no controle de tudo. O senhor está torcendo para ele fazer? Eu falei, claro, gente, eu moro no Brasil. Se ele quebra o Brasil, eu estou quebrado. Eu oro para Deus abençoá-lo. A gente tem que escolher. Aqui em nome eu falei daqui a 4 na época eu falei, daqui a 4 anos eu vejo. Que vai a gente vota em outro aí, mas hoje eu tenho de torcer para esse governo que aí está. Então vamos lá. Olha que essa introdução vai longe, hein? Mesmo não concordando com algumas coisas, a gente tem de deixar isso bem claro. É verdade. Está aqui, ó. Eu vou ler aqui os 7 primeiros versículos. Carlinha, põe na tela pra gente. Diz assim, ele fala assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ele não disse algumas almas, alguns da esquerda. Não. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha que coisa. Isso é entendimento. Você entendeu isso?
não há autoridade que não vem de Deus. O seu chefe, o que está realmente presidindo a sua empresa, a empresa que você trabalha, enfim, todos que estão sobre nós, nossos pastores, líderes, são autoridades que estão acima de nós. E foram constituídas por quem? Por Deus. Por Deus. Então ele diz assim, ó, para que não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Eu sou alma, estou sujeito a elas. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Percebe? Isso é duro demais. Percebe a ordenação de Deus. Viu, rebelde? E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por isso que todo rebelde, eu não obedeço a ninguém, eu sou rei de mim mesmo, eu sou dono da minha vida. Essas pessoas realmente não vão para frente. Elas acabam as suas vidas numa situação de total penúria. Arrogantes, prepotentes, absolutas, miseráveis. Infelizmente. E não tem paz, porque o ímpio nunca terá paz. Percebe? Não seja assim. Vamos lá. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Você quer não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. Pronto, louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Para teu bem. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela tua consciência. Por esta razão, meus irmãos, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que devieis ou que deveis, né? Ou pagai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Que texto lindíssimo isso aí. Para mim, cai assim como uma luva. Há gente que não gosta disso aqui. Tem gente que pudesse arrancava alguns pedaços da Bíblia. Eu estava vendo até um pastor falando, um tempo atrás, se me perguntasse, que dissesse que o senhor quer atualizar a Bíblia, eu ia dizer para você que não. Mas hoje eu digo que sim, porque eu não quero pessoas escravas da Bíblia. A Bíblia não escraviza ninguém, meu irmão. A Bíblia liberta. Ela liberta. Esse pensamento aqui, ele é libertador. Primeiro, quando você se vê, né, numa encruzilhada entre respeitar e não respeitar uma autoridade, porque essa autoridade você não gosta dela, você tem desavenças intelectuais, e então você acha que poderá ser um rebelde sem causa, né, ali, ou com causa, sei lá, dependendo aí da mente. O que a Bíblia fala? Respeite a autoridade. E você, com respeito à autoridade, verdadeiramente você conseguirá até mesmo muitas das vezes se aproximar de pessoas e mudar alguns pontos dali de erros que aquela pessoa está a fazer. Em Provérbios diz que um rei iníquo, ele botou toda a cidade a perder. E um jovem, que apesar de não concordar com o rei, pobre, com a sua sabedoria, por respeitar o rei, conseguiu salvar toda a cidade com a sua sabedoria. Então, quando nós respeitamos a autoridade, primeiro, você não se coloca como uma pessoa que vai ser antagônico àquela pessoa, contra aquela autoridade. Ela não olhará para você assim, poxa, fulano é contra mim. Ele vai saber que tu vai divergir no campo das ideias. No campo intelectual, você é livre para isso. Somos homens livres, homens justos e livres.
né? Então temos de ter pensamentos. E os pensamentos divergem, sim, um do outro. Nós não aceitamos uma coisa, não aceitamos outra. Eu lembro-me de dois amigos, né? Do meu avô, que a gente sentado, tinha uma varanda lá em casa, eram dois políticos, né? Eles sentados lá em casa e o meu avô precisava de algo e ele fez assim, não, Renato, me dá um papel, uma caneta aí. Ele escreveu com a própria mão, aí botou lá endereçado lá. Né? Eu vou citar o nome porque morreu. Ao senhor Leonel Brizola. Aí meu avô fez assim, mas vocês... Aí ele, não, somos adversários políticos, mas ele tem coisa que eu preciso dele, ele tem coisa que precisa de mim. É isso aí. Renato, nós não somos inimigos, divergimos no campo da ideia. Olha só a frase dele, eu tenho de respeitá-lo, pois ele é uma autoridade. E nós sabemos aquele que constitui. É interessante isso, né? Porque ambos não eram nem crentes. Né? Mas eles tinham esse preceito guardado no seu coração. E muitas pessoas, ao não respeitar a autoridade, têm se colocado debaixo de um jugo de servidão. Eu lembro do governo da presidente Dilma, que começaram a fazer umas passeatas contra, né? E isso a igreja também já estava começando a tomar um caráter mais para o lado da direita do que para o lado dos partidos de esquerda, né? Então, muitos começaram a querer sair, fazer protesto, e as pessoas falavam, tendo em vista que eu nessa época dava aula na Faculdade Teológica CMA, que era uma das principais faculdades de teologias do Brasil. E os alunos lá começaram a querer botar a camisa. Aí perguntaram o que eu achava num concílio da faculdade. Eu falei, eu acho que vocês não estão lendo a Bíblia, porque cristão que vai para a rua para derrubar governo é ruim isso. Tu não pode derrubar a coisa, você tem de orar. E deixa que Deus estabelece, e Deus que dá o trono. E é Deus que tira o trono. É Deus que coloca a coroa na cabeça do rei. É Deus que tira a coroa. Eu falei, deixa que Deus opera. E aqui, né, abaixo tem, e muitos isso ali... Isso é tão difícil para as pessoas entenderem, rapaz. Não é... Elas dizem que creem em Deus, mas não creem. Elas fazem do seu jeito. Não pode. Isso tem de ter uma postura de pacificador. A Bíblia fala muito bem sobre isso, né? Que bem-aventurados são os pacificadores. Pacificador não é aquele que vai ver a injustiça e ficar calado, mas ele se pronunciará e se posicionará com respeito à autoridade que muitas das vezes está cometendo a injustiça. Perfeito. Eu não concordo com isso por causa disso, mas respeitará. E aqui nesse versículo aqui, né, o versículo 3, esse versículo ele faz parte da minha história, né? Porque os magistrados não são para temor quando se fazem o bem, e sim quando se fazem o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Eu perguntei uma vez ao meu avô, né, que eu estava estudando sobre ditadura militar, eu falei, vô, e na ditadura militar, como é que foi? Aí ele, para mim não teve problema nenhum, não. Nós somos ensinados a fazer sempre o bem. Eu fazendo o bem e trabalhando, quem poderá vir contra mim? Ninguém. Eu só trabalhei, meu filho. Trabalhei, criei minha família, criei os meus filhos, cuidei da tua avó e estou aqui, saí ileso. Ou seja, né? Um princípio que tu deve guardar para a tua vida. Faz o bem, sai dos tumultos, sai das conversas, das más conversações, pois são as más conversações que corrompem o bom costume. A gente vê dentro das igrejas, muitas das vezes, aquelas curriolas falando mal do pastor, falando mal do líder que ali está. Foge daquilo dali, respeita a autoridade constituída. Não fale mal do seu governo, não fale mal do seu prefeito, não fale mal do seu governador, não fale mal. Ah, mas eu não concordo com tais políticas. Então fale das tais políticas, não fale mal da pessoa.
Ah, mas aí como é que eu vou separar uma coisa da outra? Separando. Intelectualmente. Nós vamos divergir no campo da ideia. Somos seres pensantes. A palavra de Deus, ela é clara que quando nós... É claro que fala ali sobre perseguição, mas nós podemos trazer isso para a nossa vida no cotidiano. Que quando nós fôssemos colocados perante as autoridades, o Senhor nos daria aquilo que deveríamos falar. Então, por que falar de nós mesmos? Por que dizer daquilo que o nosso sentimento muitas das vezes está ali? Pois aqueles, né, que falam contra a autoridade acabam temendo e acabam sendo castigados, praticantes do mal. Então é necessário que lhes sejais sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Consciência. O que é a consciência? É eu ter uma ciência e cauterizá-la, inculcá-la em minha mente. Qual é a ciência que o texto está mostrando aqui? Que toda autoridade é constituída por Deus. Essa é a ciência. Então, se eu tenho essa ciência, eu vou ter a consciência que eu devo respeitá-la, indiferentemente de quem ela seja. Isso não quer dizer que eu estarei de braços dados com as iniquidades da minha autoridade. Sim. De forma alguma. Eu estarei sempre cumprindo as santas escrituras, mas a respeitando. Vou dar um exemplo. Eu fiz missões durante 10 anos da minha vida e era proibido pregar nas ruas na cidade que eu fiz missões, na época. E o prefeito de lá, Dr. João, né? Ele proibia mesmo a pregação nas ruas e agia com severidade. Eu fui tentar fazer ar livre e tal, aí os pastores que tinham lá falaram, não, aqui a gente tem um acordo que não faz isso e ele não perturba as nossas igrejas. Falei, não, mas esse acordo não pode ser respeitado, porque esse acordo vai contra a palavra de Deus, que é de pregar o evangelho. Eu vou fazer evangelismo na rua. O senhor vai trazer problema para a gente. Eu falei, não vou trazer não. Vou trazer problema para a minha vida, mas para vocês não. E fui detido 2 vezes. E toda vez que eu fui detido, eu respeitei dignamente o policial que estava me detendo, o delegado, e respeitei o doutor João também, a ponto de criar um projeto para a própria prefeitura que ele acionou lá, que era para cuidar das famílias, que lá o índice de violência doméstica era muito grande. E no final ele falou assim, o senhor não é aquele pastor que cisma de pregar no meio da rua? Eu falei, sou eu mesmo, doutor João. O senhor desrespeita as nossas leis? Eu falei, não, porque isso não é lei. A lei do município não pode estar acima da lei da Constituição, que me dá o direito de pregar em praças públicas, e também não se pode estar acima das Santas Escrituras, que me dizem pregar. Se o senhor me visse fazendo algazarra, se o senhor me visse fazendo coisas que não deve, o senhor deveria me reprimir. Mas ali eu estou falando de vida, de mudança de vida, de transformação. Então, por isso que eu estou insistindo, porque é algo de bom. E é dessa maneira que eu falei com ele, com todo o respeito e com toda a dignidade. Então, isso é o que um servo de Deus faz. Ele não vai sair brigando, ele não vai sair falando, discutindo, pelo amor de Deus. Um outro ponto que é interessante, né, aqui é pagar o tributo. Quantas pessoas não querem pagar o tributo no seu país? Não querem pagar imposto, não querem pagar... Tem de se pagar o tributo, tem de se pagar aquilo que se deve, tem de pagar porque é o que Deus nos manda fazer. O cristão, ele é dessa maneira. E o outro, honrar a quem tem honra. Eu posso não gostar do bispo João Mendes. Se o bispo João Mendes chegar aonde eu estiver, eu estarei honrando ele, porque ele é um bispo, ele é um vereador, é secretário licenciado da cidade do Rio de Janeiro. Como que eu não irei honrá-lo? Então, o princípio da honra é algo que nós temos de trazer para nossas vidas. E aqui vai um aprendizado que eu tive há muito tempo atrás. Honre o faxineiro como você honra o presidente da empresa.
todos são iguais. E assim você conhece um homem de verdade. Muito bem, está aí as anotações, a orientação do pastor Douglas em cima dessa matéria, e a gente vai fazer aqui uma pequena observação com aquilo que o bispo Macedo colocou aqui na sua Bíblia, sobre a submissão às autoridades. Naquela época, devido à grande perseguição aos cristãos, olha só, por parte dos governos e dos governantes, parecia incoerente submeter às autoridades que faziam de tudo para destruir a fé cristã. Paulo trata desse assunto com muita cautela e denomina os governantes de autoridades superiores, constituídas por Deus. A sua intenção é levar os cristãos ao respeito e à submissão, a fim de evitar qualquer tipo de represália. Pilatos, por exemplo, mesmo sendo um homem mau, ouviu dos lábios do Senhor Jesus que a autoridade que ele possuía vinha de Deus. Portanto, se levantar contra uma autoridade que foi constituída por Deus, seja espiritual, civil ou judicial, é um ato de desrespeito e principalmente de rebeldia que acarreta graves consequências e desordem social. É claro que se uma autoridade exige algo, pastor Douglas, que é contra a justiça humana, contra Deus e contra a sua palavra, não temos nenhuma obrigação de nos sujeitarmos. Foi o que o senhor fez, eu trouxe aqui, porque o senhor disse que lá na cidade o prefeito havia proibido de pregar em praça pública, e aí o senhor entrou numa rota de colisão de forma bastante educada, mas dizendo, prefeito, eu preciso pregar o evangelho, a palavra de Deus não me tolhe, não me descredencia para que eu possa fazer esse trabalho. Aí o senhor foi levado solenemente para a cadeia. 2 vezes. 2 vezes. Mas e depois para a Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores também, que era imensa, né? 9 vereadores. Cidade pequena. Não, 8. Eram 8 ou 9, eu não me lembro muito bem. 10 mil habitantes, é isso aí. Tinha 9 vereadores. É por aí. E aí eu fui discursar lá para falar do direito de expressão da religião. Foi uma oportunidade que o senhor teve também de divulgar a palavra perante os parlamentares, juízes, desembargadores, enfim. E foi a primeira igreja a ter culto no Cadeão, que lá era o presídio. Foi uma nossa, porque de tanto eu ficar lá, acabei fazendo amizade. Alguém tem que ser desprendido, né? Claro que a gente não está aqui para desobedecer ninguém, mas as autoridades, mas também naquilo que a palavra de Deus nos impõe fazer, nós somos missionários. Missionário, meu amigo. Ninguém pode parar um missionário. Eu estou rindo aqui porque hoje eu fui lá na cidade, cerca de 2 anos atrás, e está cheio de igreja. Lógico, né? O pessoal nem sabe como era difícil lá, né? colocar uma igreja lá depois de 27 anos. 27 anos como atrás. Era difícil. Eles não sabiam como é que era difícil. O pessoal pregando na rua, evangelizando. Eu falei, meu Deus do céu, só de saber que eu fui preso por isso aqui. Muito então, bacana. Isso é... Alguém tem de fazer isso, mas respeitando. E detalhe, o doutor João morreu salvo. Ele aceitou a Cristo como único eterno Salvador, porque ele viu que o projeto que eu escrevi para a cidade, para ajudar as famílias que sofriam violência doméstica, estava todo pautado na Bíblia, sem dizer um versículo. Então ele ali acabou aceitando a Cristo. Aqui, puxando assim um pouco de brasa para minha sardinha, eu tenho o maior respeito, assim, meu carinho pelos Joões da vida. Você sabe que, olha, o mundo precisaria de ter mais Joões na vida. Porque na sua grande maioria que eu conheça, raramente você encontrar um João que não seja um cara legal, uma pessoa boa, de coração, uma pessoa que realmente respeita e tudo mais. Não, tem algum João, tem alguma exceção, mas exceção pouquíssimo. Então,
Doutor João se converteu. Morreu crente lá, morreu igreja crente. presbiteriana. Ah, Ele foi lá pedir explicação lá pro reverendo, que era meu amigo de oração, e no final se converteu. Aí então aí você entende, né? E ele era presidente da Sociedade Espírita do Brasil, Espírita Kardecista do Brasil. coisa linda, né? Coisa bacana. E era assim uma proibição. Gente, vocês não têm ideia. Eu cheguei naquela cidade, eu falei, não, vamos deixar sofá, vamos deixar coisa que a gente compra tudo aqui. Cheguei lá, tinha dinheiro, eles não me vendiam. Eu queria comprar comida, eu tive de comprar comida a 40 minutos de distância na cidade vizinha, porque eles não me vendiam comida para me poder ir embora da cidade. E hoje tu chega lá, tá tudo evangelizado e tal. Aí as pessoas às vezes ligam, pastor, o pessoal mal sabe o quanto que foi aqui as orações do Senhor lá em cima do monte lá. A gente teve para eu encerrar aqui, porque poeira de missionário é horrível, né? Tem um monte de poeira, a gente vai contando a história de cada uma dessa poeirinha. A gente estava numa oração, Deus falou assim, ore por essa cidade, porque a gente estava recebendo uma grande perseguição lá, mas uma grande mesmo. E eram leis assim, que estavam saindo, que a gente não conseguiria nem mais fazer culto. Lá, decibéis, de quantidade de pessoas. E eles começaram a fechar o cerco de uma maneira tão grande. E ele falou, ore por essa cidade. Deus falou no meu coração. A gente fez lá uma campanha de oração 7 dias no monte. E subimos o monte, estava um temporal, o pessoal não queria subir. Eu falei, não, se vocês não querem ficar aí, eu vou sozinho, que lá caía muito raio. E eles, mas está chovendo. Eu falei, se vocês acreditam em Deus, vem comigo. Quando a gente chegou no topo do monte, eu falei, Senhor, abra os céus nesse lugar. Abriu um clarão, bispo, em cima do monte, não caía chuva e não tinha raio. Em volta um temporal e um monte, não caía uma gota de água. E a gente orou naquele dia, oramos com intensidade. Eu vi algo caindo dos céus e um estrondo e a terra tremeu. O rapaz que estava orando comigo viu também, mas não sentiu a terra tremer, mas escutou o estrondo. O outro escutou o estrondo e viu, mas não sentiu a terra tremer. Foi a potestade local naquele dia que caiu. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, a minha missão aqui acabou. Eu falei, eu sei que a minha missão aqui acabou e que o evangelho agora vai ser pregado aqui. Todas as leis que eram contrárias à igreja, nenhuma delas conseguiu passar. Prosperou. Nenhuma delas. Eu que o digo aqui nessa Casa de Leis, onde estou hoje, aqui, para ir nesse trabalho aqui, quantas leis que eram perniciosas, que prejudicaria o evangelho, a pregação do evangelho, caíram por terra, né? Por conta de estarmos aqui trabalhando nesse sentido. Acho que esse é o grande papel do homem de Deus quando ele é colocado em determinadas posições. Então, eu dou graças a Deus por isso. Estamos aqui trabalhando até hoje e, enfim, o senhor agora falou algo que, de fato, tem a ver com a nossa missão aqui, eu como parlamentar, hoje ainda, dia 11 de novembro, dia 12, 12, né? Ainda como parlamentar dessa cidade aqui, já terminando aqui o meu mandato, o meu 4º mandato de vereador, né? Depois não sei qual a missão que Deus tem para mim, mas onde quer que eu esteja, sempre levarei o evangelho à frente. Adiante de nós está a palavra do nosso Deus. Então vamos lá. Para continuar, para fechar aqui, pastor, que essa conversa já vai longe, essa poeira já subiu. Poeira de pé de missionário. De pé de missionário, né? Olha, eu já vi tanta história de missionário que o senhor falou agora com uma coisa interessante, que um clarão se abriu. Quantas vezes a gente estava orando em algum lugar e não chovia em volta. Não faz muito tempo, eu estava na praia à noite orando, tem mais ou menos um mês que eu estava lá com um grupo de oração, todo o pessoal do gabinete orando ali, né? E quando a gente acabou de orar, foi embora, tudo maravilhoso. As ruas cheias de água. Eu falei, o quê? Onde que não? Por que só aqui não? Isso é Deus. É Deus que faz acontecer. E não parando. Eu sempre falo assim, olha, vai ter reunião tal dia em tal lugar. Faça chuva ou faça sol. Ah, bispo, eu não fui porque ia chover. Você que achou que ia chover. O servo mau e infiel. Agorento. Porque a gente vai fazer com chuva. E se chover, bispo, vai ter? Fica molhado, mano. Vai ter. Ué, e qual o problema? Vai ter. Olha,
Deus nunca falhou, nunca deixa a gente falhar. Mas Deus não falha. Deus é maravilhoso. Veio aqui um monte de história na Não, cabeça. pastor, chega, vamos lá. Vamos lá, senão a gente fica aqui contando testemunho o tempo todo. Isso é ter vida com Deus, né? Lógico, Porque pô. só quem tem vida com Deus entende isso. É verdade. Só quem tem raiz. Vamos lá, gente. Carinha na tela, para finalizar, versículo 8, é isso? Isso. Ele diz assim, Paulo fala, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o que, pastor Douglas? O amor. O amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpre a lei. Isso aqui, olha, isso aqui é um versículo 8 de Romanos 13, 8, é um versículo de salvação. Tudo aqui é salvação, mas esse aqui é o maior de todos, que pode haver profecia, pode haver milagre, cura, sinais, haja o que houver. O amor, mas tudo passa, mas o amor permanece eternamente. Então, quem pratica o amor tem salvação. Com efeito, versículo 9, com efeito, 2 pontos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, o pecado horroroso isso aqui, cobiça. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume, volta a dizer, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entendeu, Carlos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é tudo. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal a ninguém. De sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o quê, amor. É o amor. Olha que coisa, rapaz. Deus é amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a Cristo. Que legal, hein? A fé. Versículo 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. Glutonarias, Senhor? Senhor, glutonarias. Senhor, glutonaria. Glutonaria, glutonaria não, né? Glutonaria, Senhor. Não em glutonarias. Eu tenho me comportado, eu estou pensando em mim aqui, poxa vida. Não em glutonaria. Nem em bebedeiras. Isso não, Senhor. Nem em desonestidade. A questão, toda vez que vocês lerem glutonarias, ela está referida-se a um rito que havia em Roma das pessoas unirem dentro de orgias e tal e comerem até passar mal. O que elas faziam? Depois que elas estavam muito satisfeitas, vou usar a palavra aqui que é sem educação, mas só essa mesmo, cheias até o pote, existia um lugar chamado vomitário. Existe isso. Aí elas enfiavam, isso sério, gente, enfiavam o dedo na garganta, vomitavam, o escravo estava ao lado para elas bochecharem e voltavam a comer e praticar sexo. Então, por isso que ele fala glutonaria. Geralmente, no grego, quando você faz a tradução, né, está glutonaria e bebedices, ou seja, seria orgias e bebedices, porque estão unidos aí, porque são desses banquetes onde se eles comiam, era o prazer da carne, né, que eles tinham, comer, beber e fazer sexo. Meu Deus do céu. Então também, nem tampouco em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Inveja é um pecado horroroso. A inveja é a ausência total de Deus na vida de alguém. O invejoso, ele é um homem sem Deus. A ausência total de Deus.
todo invejoso não tem Deus. E dói mais no invejoso o sucesso do irmão dele do que o seu próprio fracasso, né? Ele passa pelo fracasso dele sorrindo se o outro tiver mais fracassado do que ele. Agora, se o outro tiver um sucesso, ele pode ter sucesso. Agora, se ele ganhou 10, o outro ganhou 8, ele já fica com inveja do outro que ganhou menos do que ele, mas ele acha que... Mas tá bom. Poxa, mas eu tinha de ganhar esses 8 dele. Meu Deus do céu. É assim. Isso aqui, olha, que capítulo fantástico. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Finalizamos aqui, versículo 14, Romanos 13. Vale a pena você ler, meditar, reler novamente e guardar consigo essas informações. O que você vai fazer com as informações que você recebeu aqui nesse estudo? Pratique-as. Agora, sobretudo, ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Sempre. É difícil isso? Eu sei que é, mas quem quer ser salvo, sacrifica-se a si mesmo por causa da sua alma. Estou com o senhor. Vai falar o que depois disso? O segredo está no último versículo, né? Revesti-vos de Jesus Cristo. Quando muitas pessoas elas começam a pensar e a raciocinar, como que eu posso ter uma vida diante de Deus? Se revestir de Jesus Cristo. Como que eu posso me revestir de Jesus Cristo? Meditando nas Santas Escrituras, orando, jejuando, indo à igreja em comunhão, respeitando o próximo, e ali então você vai contra tudo aquilo que é concupiscência, porque você não vence a concupiscência por você mesmo. Eu não consigo vencer minhas concupiscências. Quem vence as minhas concupiscências é o Espírito Santo que há em mim, mas para isso eu tenho a necessidade de buscá-lo, de submeter a minha vida. O nosso irmão Tiago, ele diz: submeta a vossa vida a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas primeiro eu tenho de submeter a minha vida a Deus, porque se eu não submeto a minha vida a Deus, eu não consigo resistir ao diabo. Então está com o senhor a oração desse dia, pastor Douglas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, meu Deus, encerrando, meu santo Deus, meu Pai, esse estudo. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que venha, meu Pai, operar rica e abundantemente na vida das pessoas. Que o Senhor venha, meu Pai, iluminar a nossa mente, iluminar o nosso interior, tirando de nós, Senhor, todo o pecado, toda a maledicência, meu Pai, tirando de nós, meu Pai, tudo aquilo que Te desagrada. É verdade, meu Pai. Venha, meu Deus, sondar, meu Pai, a nossa vida. Venha sondar a vida do meu irmão, da minha irmã, meu Pai, que está ouvindo. Venha, meu Pai, entrar na família, na casa, no lar. Venha, meu Pai, curar, venha libertar, venha salvar, meu Deus, porque Tu és Deus poderoso para fazer, para realizar, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Na Tua presença ainda, meu Pai, nós consagramos essa água. E que ao beber dela sejamos restaurados em nossa saúde e abençoados em todo o nosso corpo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba agora da sua água ungida e consagrada e seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto, sobre a sua vida. O Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua família. Levante o seu rosto e te dê paz por todos os lados. Por diante, por detrás, por todos os lados. Nós os abençoamos. Olá, pastor, sua bênção. Nós os abençoamos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e eternal consolação do Espírito Santo estejai com todos aqueles que estão assistindo esse estudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, pessoal. Todo o livro de Romanos está aí disponível para você aqui no nosso canal, tá bom? Quando quiser acompanhar o nosso estudo do capítulo 1, hoje foi o 13, vamos seguir até o final e sempre que você desejar conhecer um pouco mais da palavra através dos nossos conselhos e da orientação que damos aqui através da Bíblia,
é só você acessar. É de graça. E o que de graça recebemos, de graça também entregamos a vocês. Obrigado, pastor Douglas. Eu que agradeço, bispo. Um abraço, Tchau, Deus gente. abençoe a sua família. Estamos juntos. Idem. E se a gente não se vê aqui, nos veremos no céu. Até mais. Tchau, Carlinha. Até o céu.